terceira temporada de Mushoku Tensei acabou de lançar e os 2 primeiros episódios já estão de arrepiar até os cabelos do saco. Então se você gosta de porradaria, se prepara, porque o final desse episódio tá simplesmente insano. O episódio começa com a Ares abandonando o Rudeus e cortando o cabelo igual a Sakura depois de tomar um fora do Sasuke. Só que diferente da textuda, a Ruivinha realmente tem um motivo pra ficar traumatizada, porque ela ainda lembra de cada detalhe do momento em que o Orsted apareceu igual o boleto vencido e espancou todo mundo e atravessou o Rudeus como se o coitado fosse um espeto de churrasco. Então a Ares e a Ghislaine decidem ir pra Terra Santa da Espada, porque talvez o deus da espada saiba algum jeito de derrotar aquele lagartão amaldiçoado. As duas viajam dia e noite, descendo a porrada em tudo que é monstro pelo caminho, até finalmente chegarem na Terra Santa da Espada, um lugar onde só tem neve, gelo e sofrimento. Elas entram no dojo e na mesma hora todo mundo reconhece a Ghislaine, mas ninguém tem tempo pra papo fiado aqui não. Elas entram e encontram o Galfarion, o deus da espada e o quinto mais forte do mundo. A Ghislaine apresenta a Ares e fala que essa garota precisa de alguém pra ensinar ela a pegar na espada. Então o Gal pergunta se ela quer que ele faça isso, e a Ares, com toda a humildade de um rinoceronte com raiva, fala que não tem tempo pra perder com um fracassado igual ele. Meu parceiro, se o véio arrancasse a cabeça dela ali mesmo, ninguém ia reclamar. Todo mundo fica full pistola na hora, já querendo executar a pirralha, mas o Gal simplesmente gosta da ousadia dela. Então ele pergunta quem ela quer derrotar, e quando ela fala que quer matar o deus dragão Orsted, até o velho dá uma travada, porque uma coisa é querer ficar forte, outra coisa é querer peitar o capeta albino que quase mandou o deus fazer check-in no além. Mas então ele começa a rir e fala que se ela se acha tudo isso, primeiro vai ter que derrotar um dos alunos dele no X1. O primeiro oponente é um pivete santo da espada. O juiz joga as espadas no meio da arena, mas antes da luta começar de verdade, a Ares já mete o louco, chuta a espada da mão do cara e enfia um golpe seco no pescoço dele, quase deixou o moleque paralítico. O deus da espada olha aquilo e fala que o menino era ingênuo demais, porque no campo de batalha, se você mosca um segundo já era. Depois disso, a próxima oponente dela era Nina Farion, a filha do mestre que era toda arrogante e se achava a rainha do dojo. A luta começa e a Ares parte pra cima igual um touro. A espada dela quebra, mas antes da Nina conseguir se gabar, já tomou uma sequência de murros na fuça pra ficar esperta. Foi arremessada no chão e a Ares espanca a cara dela até ficar parecendo o cupom que o diabo amassou. E a mina ainda se molhou toda, porque realmente achou que ia morrer ali. Só que a Ares percebe que ela tava usando uma espada de metal dentro da espada de treino, e pergunta se só tem bunda mole nesse lugar. Aí o Gal fala que jogou ela errada e ele mesmo ia ser o próximo oponente. Na mesma hora, a Ares recua por instinto, porque uma coisa é bater em um aluno metido, outra é peitar o boss final logo no tutorial. Ele olha pra espada dela e pergunta se aquela é uma espada do Julian, e a Ares fala que nem sabe porque só ganhou de presente do clã Migurd. Mas então ele puxa a própria espada e diz que aquela também foi feita pelo mesmo ferreiro lendário. A Ares fica nervosa, mas não recua, porque ela veio ali pra aprender a matar o Orsted. Então a Ruivinha avança com tudo igual um javali com raiva, só que o Gal simplesmente sorri, levanta a espada e corta pra baixo. Na mesma hora, a Ares sai voando pra fora do dojo igual um saco de lixo num furacão. O Gal manda a Ghislaine tratar os ferimentos dela e decide que a Ares agora faz parte do grupo. Depois de ver toda aquela determinação, ele vai treinar a maluca pessoalmente e até deu o título de deus da espada pra ela. Mas os alunos começam a reclamar, falando que ela nem sabe usar a técnica da espada de luz ainda. Só que o Gal manda eles parar de chorar igual criança sem danoninho, porque a Ares já derrotou 2 alunos do dojo e merece estar ali. No dia seguinte, o treino começa de verdade. A Ares vai treinar com o Gal, mas o velho bate nela tão forte que joga a mina direto na parede. Ele fala que ela tá lenta demais e desse jeito não vai cortar nem o vento. Só que ela fica furiosa, lembrando do deus dragão. Então o velho manda ela não pensar em coisas inúteis no meio da batalha. Depois arranca a espada da mão dela e acerta o ombro da menina, falando que aquilo não é habilidade, é só pura raiva que não vai levar ela a lugar nenhum. Depois disso, a Ares começa a treinar sozinha, repetindo o mesmo movimento sem parar. A Nina e os outros alunos aparecem só pra encher o saco, falando que ela combina mais com briga de rua do que com espadas. Mas dessa vez a Ruivinha não cai no bait. A Nina até força o outro moleque a falar besteira também, mas ele chama ela pra treinar com todo mundo e a Nina fica pistola. Então a Ares muda seu local de treino pra um penhasco a 1 hora da Terra Santa da Espada. E ali começa o arco de treino mais psicopata possível. A Ares balança a espada de novo, e de novo, e de novo, na chuva, na neve, no sol, no frio, no inferno. A mina virou uma máquina de balançar a espada. Aos poucos os outros começam a perceber que ela realmente tá ficando mais forte. Todo mundo achou que ela ia desistir depois de um tempo, mas a Pitbull raivosa nem sabe o que significa desistir. Com o passar do tempo, as presas dela ficaram cada vez mais afiadas. Mas pelo amor de Deus, né, minha filha? Vai fazer um sparring, vai lutar com alguém, vai bater num poste. Ela ficou meses só balançando a espada igual um NPC travado. A mão dela tinha tantas bolhas que parecia que tinha acabado de voltar da guerra. Depois de meio ano, a Ares ainda não sabe por quanto tempo vai precisar continuar fazendo aquilo até ver um progresso de verdade. Ela provavelmente já consegue balançar a espada mais rápido, mas a Ghislaine ainda cozinharia ela, o Gal fatiaria ela, e o Orsted nem precisaria ligar o fogão pra fritar essa garota. Mesmo assim, ela não pode parar até ver aquele lagartão enterrado no chão. Então um dia ela volta pro dojo parecendo um mendigão possuído, e na entrada aparece um cara perguntando onde diabos todo mundo foi parar. Então ele vê a Ares e tenta se apresentar, mas a guria manda ele sair da frente se não quiser morrer. O cara sente aquela intenção assassina absurda e já puxa as espadas, e a Ares só manda ele sair da frente de novo, mas o homem se apresenta como Albert Corvette,
Seth, o pavão espadachim, e fala que percebeu que ela é discípula do deus da espada. Só que a Ares não tá nem aí. Ela avança e ataca o cara sem pensar duas vezes. O Albert bloqueia, desvia do segundo golpe e usa a parede pra pular por cima dela. A Ares tenta atacar de novo, mas o pavão pisa na espada dela e quase arranca a cabeça da garota. Ela consegue desviar, mas fica sem espada. Só que isso não é exatamente um problema pra Ares, né? Porque se não tem espada, ela resolve na mão usada. A ruivinha corre pra cima, leva um corte, abraça o dano igual uma doida e mete um socão no cara. Essa mina tem problema, cê é louco. O Albert chuta ela pra longe, mas ela cai exatamente perto da espada e consegue pegar a arma de volta. Os dois já estavam prontos pra pintar o chão de vermelho, mas o Gal chega mandando os dois pararem. E no mesmo instante a Ares desaba no chão. A desgraçada tava tão cansada que tava lutando no modo zumbi. E então a gente descobre que o Albert é um imperador do norte. Ou seja, o pavão não é só enfeite não. O cara realmente é forte pra caramba. Ele fala que recebeu a carta do deus da espada e já entende que a Ares é a aluna que ele veio treinar. Mas a ruivinha fica irritada, olha feio pra ele e vai embora. O Albert fica impressionado e fala que ela é a espadachim mais feroz que ele já conheceu. Isso que ele não conhece o Zaraki Kenpachi ainda. E ali ela já ganhou o apelido perfeito, Cadela Raivosa. Depois disso a Ares apaga no sono e a Ghislaine chega cobrando o mestre. Ela pergunta por que diabos ele não tá treinando a Ares de verdade. O Gal tenta dizer que ensinou um monte de coisa pra ela, mas a Ghislaine fala que mandar a menina ficar balançando a espada na neve por meses não é treinamento coisa nenhuma. Que diabos isso vai fazer contra o Orsted? O Gal fica pistola e puxa a espada, falando que se nem ele sabe como derrotar o Orsted, que aula mágica que ele vai dar. Por isso o plano dele é fazer a Ares aprender vários estilos diferentes, começando pelo Albert, que vai ensinar o estilo Deus do Norte. A Ghislaine já torce o nariz porque aquele estilo não combina com a Ares, mas o Gal lembra que o próprio Orsted também usa esse estilo. Ele também conhece o estilo Deus da Água e provavelmente sabe todos os pontos fortes e fracos de cada técnica. Então a única chance da Ares é entender todos os estilos possíveis para não ser feita de marmita de novo. No dia seguinte começa a primeira aula com o Albert. A luta começa e a Ares já avança atacando, mas o pavão defende com facilidade e ainda passa uma rasteira nela. Depois parte pra ofensiva e prende a espada da Ares com as suas duas e troca a posição pra meter um golpe pesado direto no estômago. Só que isso não vai parar a Ares. A menina precisa derrotar o próprio demônio e não vai desistir. E precisa ficar muito mais forte pra alcançar o Rudeus. E enquanto ela fala como o Rudeus é incrível, o Albert já entra em choque, porque ela dispara a milhão e atravessa o maluco quebrando a espada dele. Agora sim ela finalmente aprendeu a lâmina de luz. Talvez essa Pitbull realmente seja diferenciada. E a Nina ali do lado tava morrendo de inveja. O Albert fica impressionado e chama ela pra uma revanche. E então os dois partem pra mais uma rodada de trocação franca. No dia seguinte a Nina tava reunida com as amiguinhas enquanto elas puxavam o saco dela sem parar, falando que ela era um gênio, a maior espadachim da geração, a escolhida. E a safada tava adorando ouvir aquilo. Só que de repente elas olham pro lado e dão de cara com a Ares. Na mesma hora já começa a cochichar, falando que ela dá mais medo que um tigre fora da coleira. Então a Nina vai até ela e já manda aquela provocação. Fala que daquele jeito ela nunca ia conseguir arrumar um homem e ia ser uma virjona pra sempre. Só que a Ares responde na lata que não é virgem faz tempo e começa a contar toda a história do Rudeus, que ele enfrentou o Orsted, que lutou contra dragões, que é um mago absurdo. E a Nina fica brava falando que aquilo tudo era mentira, que não existia a menor chance daquele tal de Rudeus ter feito tudo isso com golpes medíocres como o dela. Só que a Ares fala que o Rudeus não é nem um pouco medíocre e vai embora como se nem tivesse tempo pra discutir porque precisa ficar mais forte. Mas a Nina fica com aquilo martelando na cabeça. Então ela vai até a cidade e pergunta quem diabos é esse Rudeus. E pra surpresa dela, todo mundo confirma. Os caras falam que o Rudeus é brabo mesmo. Ele é conhecido como Rudeus o Pântano, um aventureiro muito famoso. A mina fica tão indignada que manda investigar a vida inteira do Rudeus. E quando descobre toda a história, percebe que a Ares não inventou absolutamente nada. Só que ao invés de voltar e treinar igual uma pessoa normal, ela tem a ideia mais sem noção possível. Montou num cavalo pra ir atrás do Rudeus e derrotar ele. Vai fazer ele de servo pra esfregar na cara da Ares. Minha filha, vai procurar um emprego, cê é louco. Vai bater uma laje, como é que pode ser tão desocupada? Chegando na Universidade de Magia, ela pergunta pro Homem-Fera onde o Rudeus tá. Só que o cidadão responde que também tá procurando ele. Os dois saem andando juntos até finalmente encontrarem o tarado mago. Na mesma hora, o Homem-Fera aponta pro Rudeus e desafia ele pra um duelo. Só que o Rudeus fala que tá ocupado e tenta ir embora, mas o Homem-Fera entra na frente dele. Já parte pra cima e no mesmo segundo já tava deitado no chão igual um pedaço de bosta. Nem deu tempo pra entender o que aconteceu. O Rudeus simplesmente continua andando como se nada tivesse acontecido e a Nina fica em choque. Então resolve procurar ele de novo. Só que dessa vez ele encontra uma fila gigantesca de Homens-Feras. Parecia uma fila de promoção de Black Friday. Um Homem-Fera fala que se ela quiser lutar contra o Rudeus, pega a senha e vai pro fim da fila, porque todo mundo aqui quer apanhar dele também, já que quem derrotasse ele podia pedir a mão das princesas feras em casamento. A Nina já tava quase entrando na fila quando aparece outro maluco. Era o rei demônio Badgad. Ele simplesmente fala que vai lutar primeiro, só que os Homens-Fera respondem que se ele quiser passar na frente vai ter que derrotar todo mundo. Aí o capeta abre um sorrisão e manda todo mundo vir de uma vez. Na mesma hora começa uma pancadaria generalizada e a Nina também entra na briga, mas não consegue nem chegar perto. E quando viu, tava acordada deitada no chão sem nem saber quem bateu nela. Depois disso ela finalmente encontra o Rudeus enfrentando o próprio Badgad. O mago tarado levanta o cajado, dispara um feitiço absurdo e manda aquele brutamontes voando pra longe. A Nina respira fundo e decide que já passou vergonha o suficiente pra um ano inteiro em um único dia.
dia. Então volta correndo pro dojo. Quando chega lá, encontra a Ares treinando igual uma condenada. E finalmente percebe uma coisa: se quiser alcançar aquele nível, vai ter que parar de falar e começar a treinar. Então ela passa a treinar junto com a Ruivinha. No dia seguinte, o Galfarion tá conversando com uma visita muito especial, a própria deusa da água. A veinha chega perguntando quem ele queria que ela treinasse. E no mesmo instante, a Nina e a Ares entram na sala. As duas olham pra velha e a aprendiz dela quase puxa a espada por puro instinto, porque a sede de sangue da Ares era tão forte que parecia até um monstro. Então o mestre explica que a deusa da água vai ensinar algumas coisas pra elas. Só que a velha olha pra Ares e já balança a cabeça, falando que aquela menina não nasceu pra usar o estilo deus da água. Mas o Gal responde que sabe muito bem disso. Ela só precisa servir de adversária porque a Ares precisa aprender a enfrentar todos os estilos de espada. A coroa pergunta se ele tá querendo que aquela fera roa até os ossos dela, mas o Gal fala que não precisa disso pra uma véia que tá quase batendo as botas sozinho, né? Então ela pergunta quem essa menina quer derrotar, e quando escuta o nome do deus dragão Ursted, até ela regala os olhos. O mestre acha que ela consegue e a menina também, só que a deusa da água não pretende perder tempo com uma fracassada, então primeiro tinha que vencer a melhor aluna dela. Essa era a rainha da água, Isolde Cluel, e chega toda metida falando pras duas nem criarem expectativa de que podem vencer ela. Então começa a luta e a Ares avança com tudo como sempre, mas a Isolde defende absolutamente todos os golpes e enxerga cada movimento da Ruivinha que parecia só um pincher com raiva. A Ares tentou usar a lâmina de luz, que era seu golpe mais forte, mas foi bloqueada facilmente e contra-atacada direto pra parede. E olha a cara que a Nina fez, cê tá maluco. A Pitbull raivosa nem conseguia mais levantar, então agora era a vez da Nina. A Isolde manda ela atacar quando quiser, só que a Nina dispara igual um foguete e derrota a Isolde em um único golpe, fazendo ela desmaiar e desmontar no chão igual um boneco de Lego. E aqui elas descobrem que estão vivendo o próprio meme do Homem-Aranha, já que a Nina humilha a Isolde derrota a Ares e a Ares espanca a Nina. Já podiam mudar o nome pra Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Então elas treinam juntas e decidem fazer uma reunião pra ajudar umas às outras a evoluir, contando quais são os pontos fracos de cada uma. E é óbvio que a sede de sangue da Ares era muito grande, então ficava muito fácil da Rainha da Água prever seus ataques, já que o estilo Deus da Água foi feito pra contra-atacar os golpes. Então a Ares pergunta por que a Nina tem um casaco igual da Ghislaine, mas aquela era a prova de que você virou um santo da espada, e mandou a Ares e conseguiu dela se queria tanto um. Aí as três saem juntas pra caçar monstros. Enquanto a Nina sofria pra acender a fogueira, a Ares simplesmente usa magia de fogo. As outras duas ficam completamente em choque, perguntando desde quando ela sabe usar magia. E a Ares responde bem tranquilo que foi o Rudeus que ensinou. O mago tarado também ensinou ela a ler e escrever, o que era extremamente raro hoje em dia, já que nenhuma das duas sabia fazer isso. Só que foi só acender a fogueira que os monstros mágicos apareceram. A Ares corre na frente e corta 3 de uma vez. Um outro tenta atacar, mas ela desvia e afunda ele no chão. E aqui o estilo Pitbull selvagem dela funciona muito bem, porque é como se fosse uma fera lutando contra a outra. Depois a Nina entra em ação, dispara milhão e derruba mais 2 leve como uma pena. A Isolde defende todos os ataques com uma calma absurda e corta outro monstro no meio. Logo depois a Ares corre pela parede como se fosse o Naruto e pula lá de cima, caindo no meio da horda e cortando todos com um único golpe. Isso é louco, aqui as feras conheceram pela primeira vez como é ser caçado por monstros. Essas três juntas viraram um trio desgraçado. Depois da missão elas voltam pro dojo e a Nina resolve dar um conselho pra Ares disfarçar a aura assassina. Fala pra ela tomar banho, comer direito e parar de andar igual um bicho selvagem, porque desse jeito o Rudeus nunca vai olhar pra cara dela. E conta que a aura assassina dela some quando ela fala do Rudeus. Então a Ares dá uma cheirada nela mesmo e percebe que realmente tá fedendo igual um gambá atropelado. No dia seguinte ela enfrenta a Isolde outra vez. As duas começam se estudando e medindo distância, até que de repente a Ares sorri e deixa a Isolde completamente em choque, porque esse 1 segundo foi o suficiente pra disfarçar a sede de sangue dela e partir pra cima sem a Rainha da Água conseguir detectar. A Ares desceu a espada com tudo e finalmente venceu a Isolde. E sorriu porque enfim realmente ficou mais forte. A Pitbull raivosa já tinha toda a força que precisava, mas ainda faltava a técnica certa pra não ser previsível igual antes, né? A Ghislaine e os outros ficam orgulhosos porque todas ficaram bem mais fortes. Agora iam fazer outra reunião pra se ajudarem como antes. E a Nina manda ela tomar um banho antes da reunião porque ninguém merece aquele cheiro de carniça dela. Agora sim a cadela louca tava começando a parecer mais um humano do que uma besta enjaulada. E se você ainda não tinha entendido, agora vai descobrir por que todo mundo chama o Prota de mago tarado. Porque além de dormir agarradinho com a Roxy todo santo dia, agora ela oficialmente virou a esposa dele. O cara idolatra tanto a Roxy que até agradece todos os dias e fica espiando enquanto ela dorme do jeito que veio ao mundo. Mas ela acorda e fica toda tímida, mesmo eles sendo casados. E o vagabundo começa a falar um monte de safadeza logo de manhã. A Sylphie também já deu à luz a pequena Lucy. E cê é louco, tão dando whey protein pra essa menina crescer tão rápido. E o mais louco dessa família maluca é que as duas esposas do Rudeus se dão bem e simplesmente aceitaram o trisal. Enquanto isso, o trabalho da Nor na academia continua indo muito bem. Ela tá escrevendo um livro tentando limpar a fama do Superd, mostrando que eles não são monstros assassinos igual o povo acredita. Só que nem tudo são flores, porque a Zenith continua sem recuperar as memórias e ela ainda não consegue lembrar do próprio filho. Mas de vez em quando ela faz pequenos gestos. Então começa mais um semestre na academia de magia. E o Rudeus já aproveita para apresentar a Roxy oficialmente pros amigos e indicar ela como nova professora. O problema é que ele não apresentou ela como segunda esposa e o moleque fica desesperado. Abraçou ela no meio da multidão e a Sylphie fica com ciúmes. Então
ela vai e abraça as duas e grita pra todo mundo que ama elas. Enquanto a Roxy organiza a nova sala dela, o Rudeus vai até o laboratório e lá encontra aquele bando de Zé Ruelas de sempre. A gatinha e a cadela fera Linea e Porcena, o Zanoba cabeça de abóbora, a Juliette que ele salvou do mercado de escravos e até a Nana Roxa que tava tossindo igual um cachorro. Todo mundo fica feliz em ver que o tarado mago voltou inteiro. Bom, quase inteiro, né? Porque ainda tá faltando uma mão. Já o Cliff fica felizão de rever o moleque, mas também percebe que o Rudeus tava evitando ele fazia um tempão. Só que o problema é que o Cliff é completamente fanático pela religião de Miles. E naquela religião, casar com duas mulheres é praticamente um pecado mortal. Então o Rudeus tava enrolando pra contar a verdade. Só que o destino resolveu trollar ele bonito, porque bem na hora o professor Genius entra na sala, apresenta oficialmente a Roxy como nova professora, e a própria Roxy fala pra todo mundo que ela é a segunda esposa do Rudeus. Aí o mago tarado queria cavar um buraco e entrar lá dentro. Depois da aula, o Cliff chama ele pra conversar e fica meia hora enchendo o saco, falando que ele precisa conhecer limites, mas mesmo assim dá os parabéns pro Rudeus. Depois eles começam a falar sobre a batalha contra a Hydra, que foi onde o Rudeus perdeu a mão, porque aquele bicho maldito anulava magia. E se não fosse o pai dele, o safadão nem tava vivo pra contar a história. Só que o Cliff e o Zanoba não chamaram ele ali só pra dar bronca. Os dois estavam trabalhando escondidos num projeto fazia um tempão. Eles mostram uma prótese mágica novinha em folha, uma mão artificial que funciona usando magia. Ou seja, agora o Rudeus finalmente pode voltar a ter duas mãos. E não para por aí. Essa prótese também serve como uma arma. Então, além de substituir a mão perdida, ela ainda permite que o tarado mago use magia igual fazia antes. O Rudeus fica emocionado com o presente e resolve batizar a nova mão de Zanocliff, misturando o nome do Zanoba com o do Cliff. Ai que fofo, já pode entrar um no boga do outro e virar um Megazord agora. Quando volta pra casa, a irmã safada dele pergunta se ele prefere tomar banho, comer a janta ou ela. Que isso, minha filha, você só tem 10 anos. O pior é que o Rudeus escolhe ela, mas só começa a fazer cócegas. E ela se assusta quando vê que ele tava com duas mãos de novo. A Sylph e a Roxy também ficam incrédulos. E o vagabundo ainda zoa, falando que agora vai poder dar conta daquelas duas de uma vez. Tudo isso na frente da irmã e da mãe em estado vegetativo. Esse cara é cabuloso. Mesmo assim, depois de todo o inferno que ele passou, o Rudeus finalmente sente que encontrou a vida que sempre sonhou. Uma casa tranquila, duas esposas que se amam, uma filha saudável, uma família unida. E então ele volta a rezar, agradecendo por finalmente ter encontrado essa felicidade. Mas calma que isso é só a calmaria antes da tempestade, porque essa felicidade toda tá prestes a acabar, já que uma guerra tenebrosa tá chegando, meu parceiro. Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Lembrando que eu tô participando da fase de top 20 do Prêmio iBest. Então se você quiser me apoiar, é só clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e votar em mim. É totalmente de graça e qualquer um pode votar uma vez por dia. Tô contando com você, hein, meu parceiro. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Estou de salto alto, vou deixar você